Conversa com o Judiciário. Produção Revista Justiça e Cidadania. Apresentação: Tiago Salles. O tema do episódio do podcast de hoje é a Justiça Especializada. Em agosto do ano passado, a Comissão de Políticas Institucionais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aprovou a criação de uma Câmara de Direito Empresarial, projeto que atualmente está em análise da Comissão de Legislação e Normas da Corte. O Tribunal Fluminense segue recomendação do CNJ no sentido de criar em âmbito nacional câmaras especializadas de direito empresarial. Em 2005, por iniciativa do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi instalada a primeira do país, a Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, além de 2 varas especializadas na matéria. Em 2011, o Tribunal Paulista fez modificações que resultaram nas atuais primeira e segunda câmaras reservadas de direito empresarial. Além de contribuir com a modernização e efetividade da atuação do Poder Judiciário nos processos de recuperação judicial e falência, a justiça especializada em matéria empresarial envolve outras questões de alta relevância, como ações coletivas de consumo, direito societário, propriedade intelectual, dentre outras demandas. Com a aprovação desse projeto, o Judiciário Fluminense precisará enfrentar alguns desafios. Para esclarecer quais são eles, convidamos para esse episódio do podcast Conversa com o Judiciário 3 especialistas no assunto, todos eles membros do Grupo de Trabalho de Boas Práticas em Recuperação de Empresas e Falências do CNJ. São eles: desembargadora Mônica de Piero, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, formadora de juízes pela Infam e presidente do Fórum de Justiça e Economia da Emerge. Dr. Daniel Carnio, juiz titular da primeira Vara de Falência e Recuperação Judicial de São Paulo, juiz auxiliar da presidência do STJ. E o Dr. Bruno Rezende, professor convidado de Direito Empresarial da Emerge e da ESAGE, consultor da Câmara dos Deputados para alteração da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, além de membro de vários grupos de discussão e trabalho, como o CNJ, o Conselho Federal da OAB e o IMB. Passo então a palavra ao nosso querido maestro, mediador de todos os debates, curador do programa, o ministro Luiz Felipe Salomão. Obrigado, ministro. Eu que agradeço, Tiago, muito obrigado. Eu quero também, nessa primeira ocasião, já agradecer muito a participação dos nossos convidados de hoje. São idealistas, são talentosos, têm a especialização na área de direito recuperacional, são reconhecidos profissionais nessa área, e tanto no Tribunal de Justiça do Rio, a desembargadora Mônica, como no Tribunal de Justiça de São Paulo, o juiz Daniel Carnio, assim como na área de consultoria e funcionando ali como administrador e impulsionando as recuperações judiciais, o Dr. Bruno Rezende, todos são referências nas suas áreas, de modo que é para nós muito oportuno esse debate, porque também estamos comemorando aqui o lançamento do nosso livro, Diálogos de Recuperação Judicial, onde eu e o Daniel coordenamos junto com o Flávio Tartucci e contribuíram significativamente com obras de muita importância, de muito relevo, tanto a desembargadora Mônica quanto o Dr. Bruno. De modo que esse livro que acaba de sair é uma tentativa também muito interessante de convergirmos aí a doutrina com a jurisprudência. É sempre um doutrinador e um julgador que escrevem às cegas sobre um determinado tema, objeto das mudanças ocasionadas no sistema de insolvência com a recente lei que alterou todo esse funcionamento dessa máquina. De modo que, para mim, é uma satisfação enorme, nesse momento, estarmos falando de um tema tão relevante, porque justiça especializada
em todas as áreas, nós sabemos que ela tem eficácia. Ela produz bons profissionais especializados, tanto aqueles que auxiliam o jogador, como o próprio jogador, que é melhor formado para o desempenho da sua função. E, sobretudo, eu diria na área de recuperação judicial, porque a especialização ela traz para aqueles que atuam nessa área um handicap, né? Porque, efetivamente, o juiz ali da área de recuperação ele é um juiz que precisa ter uma série de requisitos para atuar adequadamente ali. Ele precisa entender um pouco de administração de empresa, de economia, de funcionamento de mercado, de societário, de estrutura do próprio funcionamento do mercado. Então, é uma atividade muito diferenciada. E aí eu queria conversar com esses nossos especialistas de hoje sobre os prós e os contras dessa especialização na área da recuperação judicial. Temos a experiência de São Paulo, que é vitoriosa. Agora estamos começando a desenvolver esforços para trazer essa especialização em segundo grau para o Rio de Janeiro, e é sobre esse tema que nós vamos conversar um pouquinho. Eu vou começar com o juiz Daniel Carnio, pela experiência que ele tem no trato da matéria. Ele que é juiz especializado lá em São Paulo, agora auxiliando a presidência do Superior Tribunal de Justiça, mas efetivamente é juiz titular de uma vara de recuperação de empresas em São Paulo. Então, sabe como bem funciona o juízo da especialização. Nós temos aí uma questão curiosa, porque o Rio de Janeiro foi o primeiro, não é, desembargador, a especializar as varas de primeiro grau. E depois nós paramos, não especializamos o segundo grau. São Paulo avançou e acabou nos ultrapassando nessa área, especializou o segundo grau, especializou o primeiro grau e vem colhendo substanciosos resultados, tanto na área de chamar recursos para o Estado de São Paulo, né, porque atrai recursos, atrai empresas, melhora o funcionamento do ambiente de negócios. Enfim, eu quero ouvir um pouquinho a experiência de São Paulo, e por isso eu convido o doutor Daniel Carnio a primeiro traduzir isso para o leigo, né? O que é efetivamente a especialização das varas de recuperação judicial e falência. E depois um pouquinho da experiência de São Paulo. Obrigado, ministro Luiz Felipe Salomão, obrigado pelo convite para participar desse podcast, Justiça e Cidadania. Também agradeço aí o convite na pessoa do nosso querido Tiago. Prazer estar com a doutora Mônica e com o doutor Bruno aqui nesse momento, discutindo esse tema que é tão importante. Como bem colocou o ministro Luiz Felipe Salomão, a especialização da justiça na área de falência e recuperação de empresas, ela traz consequências econômicas e de desenvolvimento da atividade empresarial diretas. Porque, na medida em que você tem um juízo especializado, você tende a ter uma maior qualidade e uma maior segurança jurídica no trato dessas questões. E o que a especialização nessa área teria diretamente a ver com essa história? Bom, todos nós que atuamos no direito sabemos, intuitivamente, que os processos de falência e recuperação são muito complexos. A matéria é muito complexa, é muito específica, é cheia de detalhes que não são detalhes acessíveis ou do dia a dia de um profissional do direito, né? Por outro lado, além de serem complexas, não são causas muito frequentes. Ainda bem que nós não temos milhares de falências nas varas, nem milhares de recuperações judiciais. Então, a realidade das varas é o seguinte: uma vara civil, uma vara acumulativa, tem lá 3, 4, 5 mil processos,
e dentre eles deve ter no máximo 20, 30 processos de falência e recuperação. Portanto, se trata de uma questão muito complexa e pouco frequente. Essa mistura, ela é muito ruim para a prestação jurisdicional. O juiz, ele não tem tempo nem estímulo para conhecer a fundo aquelas questões, em razão de ter que cuidar de milhares de outros processos, e também o fato dele julgar eventualmente aqueles casos de falência e recuperação não vai ser suficiente para que ele se torne um especialista, porque ele julga com muito pouca frequência. Agora, de um outro lado, nós temos um problema seríssimo, porque, apesar de serem pouco frequentes esses casos, eles têm um impacto econômico e social muito grande. Uma falência de uma empresa que gere ali 1.000, 2.000 empregos numa cidade, se ela for mal gerenciada, isso acaba startando, iniciando ali uma espiral negativa na economia e na sociedade local, porque outra empresa não surgirá no lugar daquela, aqueles ativos daquela empresa falida não serão realocados para outras cadeias produtivas, os empregos não voltarão, você vai ter um aumento da inadimplência, um aumento da pobreza, uma perda de circulação de produtos e serviços, enfim, você tem uma situação, um impacto econômico e social muito grande. Então, qual é a forma que nós temos aí de tentar melhorar esse ambiente? É termos juízes especializados. Só que nós temos também um grande dilema, ministro Salomão. Como são pouco frequentes esses casos, há sempre aquela dificuldade de se criar uma vara especializada nessa matéria, se não há casos ou número de casos que justifiquem a criação de uma vara especializada nessa matéria. Isso explica o fato de nós termos poucas varas especializadas no Brasil, e normalmente elas estão localizadas nos grandes centros, onde existe movimento para isso. Então nós temos as varas de São Paulo, nós temos as varas no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em grandes cidades. Só que de alguns anos para cá, eu diria décadas para cá, houve um movimento de interiorização da atividade econômica no Brasil. E hoje nós temos grandes empresas em cidades pequenas. E é lá onde surge esse problema com maior frequência, com maior evidência. Então, no estado de São Paulo é comum nós termos usinas de açúcar e álcool que ficam em cidades pequenas do interior paulista e pedem recuperação, e como lá é o principal estabelecimento da usina, nós temos ali uma vara cumulativa com um único juiz, que cuida desde juizado especial até júri, e vai ter que cuidar daquela recuperação judicial, muitas vezes não tendo um contato com a matéria que seria necessário para que ele tocasse aquele processo de maneira adequada. Agora, se nós conseguirmos criar esses juízos especializados, e durante a nossa conversa eu pretendo mais para frente dizer qual é a melhor estratégia na minha visão, se a gente conseguir criar o fato de nós termos um juiz trabalhando numa vara especializada vai especializar o trabalho desse juiz. O fato dele ver com frequência e decidir com frequência essas matérias vai torná-lo naturalmente um especialista naquela matéria. Então, vou dar um exemplo muito simples. Pode ser que, pela primeira vez, um juiz tenha que decidir sobre uma trava bancária de recebíveis futuros não performados. E ele provavelmente não tem a menor ideia do que seja isso. Vai julgar aquele caso. Depois de 5 casos julgados, ele já sabe o que é aquilo e, mais ainda, ele já tem a experiência das decisões passadas para saber o que dá certo e o que dá errado. Então, a frequência com que o juiz vê essas questões vai torná-lo especialista na área. Isso foi o que aconteceu comigo, porque eu me tornei juiz titular da primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo em 2011. Em 2011, eu não era um especialista em falência e recuperação, apesar de sempre ter gostado da matéria, não era um especialista. E foi justamente o trabalho na vara que, primeiro, me deu a oportunidade de estudar mais a fundo essas questões e, segundo, me mostrou a necessidade de ir mais a fundo nessas questões para fazer
desenvolver uma atividade jurisdicional de maior qualidade. Então, nesse sentido, São Paulo, Rio e outras cidades já têm, né, essas varas especializadas. Alguns estados ainda não têm a especialização em segundo grau. Eu diria que a grande maioria não tem, né? São Paulo tem as câmaras, em outros tribunais há alguma divisão de matérias entre câmaras, e em outros tribunais não há divisão alguma, há uma distribuição livre para os desembargadores. A experiência de São Paulo foi boa na especialização, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau, que aconteceu ao mesmo tempo, né, com a entrada em vigor da Lei 11.101, em 2005. O São Paulo criou tanto as varas quanto a Câmara, né, especializada no tribunal. Tem sido, eu acho que o desenvolvimento e o passar do tempo tem mostrado que foi uma decisão acertada, né? Hoje nós temos decisões bastante técnicas, e a Justiça Empresarial de São Paulo é reconhecidamente uma justiça de qualidade. Muito obrigado, Daniel. Eu confirmo isso quando pego os recursos oriundos do Tribunal de São Paulo. Eu vejo que os temas mais delicados são solucionados com muita profundidade, com muita técnica, no campo da recuperação judicial e da falência, e mais, com muita agilidade também, porque como o sistema é muito dinâmico, quem decide primeiro, os tribunais que vão decidindo primeiro, vão formando a jurisprudência, os recursos vão chegando no STJ e são oriundos daí que são formados os precedentes mais relevantes. Então, eu percebo na prática o quanto isso ganha relevo o Tribunal de São Paulo com essa especialização na área que estamos tratando. Desembargadora Mônica, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que nos contasse um pouquinho como é que está a situação no Rio de Janeiro, nessa tentativa de especialização em segundo grau. Olá, ministro, muito obrigada mais uma vez. De coração, uma honra estar aqui com o senhor. Dr. Daniel Carnio, que eu costumo chamar de meu mini-ministro. Bruno, é uma satisfação estar dividindo mais esse espaço com vocês em nome de uma causa que nós defendemos. Ministro, indo diretamente ao ponto, nós estamos diante de uma política judiciária quase que inevitável no sentido de transformação e criação de órgãos especializados. Não que a justiça empresarial tenha um merecimento maior do que as demais especializações. Mas, na verdade, não só, como bem disse o Daniel, a complexidade da matéria e a própria dinâmica de aplicação da lei ao caso concreto exige que nós tenhamos um viso muito focado nas questões que não são só de ordem empresarial. Enganam-se aqueles que pensam que um juízo universal tem apenas as insolvências e as reestruturações de empresa para decidir. Não, uma simples leitura do regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo hoje demonstra o tamanho da competência de um juízo universal, da matéria a ser devolvida aos tribunais. Ainda mais diante de uma pandemia que precipitou a necessidade dessas medidas. Hoje eu entendo que seja não só uma questão de uma gestão, de uma política inteligente, institucional, para uma prestação eficaz de jurisdição, célere de jurisdição, mas sobretudo, uma necessidade da justiça não como instituição, mas uma necessidade da justiça enquanto equidade. Não é o patrimônio que se visa. Quando nós tratamos especificamente da matéria, que apesar de ter a denominação
empresarial é uma matéria que visa o fruto econômico-social. Então, que tem, como muito bem disse o professor Og Fernandes ao Tiago, numa edição da nossa revista de Justiça e Cidadania, que eu não me recordo mais, ao final de tudo, a prioridade é o homem, e é isso. Nós precisamos especializar, porque, afinal de tudo, a prioridade é o homem. Para nós, causa um sentimento de grande, eu diria, aflição. É aflição, exatamente. Ter nas mãos uma distribuição mensal de 120 a 130 recursos e no meio está tanto a questão da saúde do remédio no município do interior, a previdência social dos necessitados, quanto a grande reestruturação de uma empresa que traz, basicamente, a tecnologia e a comunicação de países de forma internacional. Então, a especialização decorre hoje não só da necessidade da prática de uma gestão de política judiciária. Eu entendo que ela decorre, sobretudo, de uma necessidade premente da prestação jurisdicional. Obrigado, desembargadora Mônica. Depois eu vou perguntar como é que está a situação e o andamento dessas tratativas no Tribunal de Justiça, a partir da recomendação que o Conselho Nacional de Justiça elaborou para a especialização. Doutor Bruno, como é a visão de quem atua nas varas empresariais, quando ela é especializada, quando ela não é? Como é a sua visão sobre isso? Eminente ministro, muito grato de ter essa oportunidade de participar dessa conversa. Eminente professor Daniel Carnio, ilustre desembargadora Mônica de Piero, a todas e a todos que nos ouvem. Ministro, para responder essa pergunta dentro desse nosso bate-papo, eu trouxe 3 elementos aqui de pesquisas que eu acho que são bastante relevantes para ilustrar a efetividade e a necessidade não só da especialização, como também do segmento da toada, da criação das câmaras com competência reservada em matéria empresarial e também as críticas que são feitas em relação a essa questão da especialização e a possível resposta. A primeira delas aqui, para compartilhar, foi uma pesquisa feita em agosto de 2020 pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com a OAB, que foi realizada com 17 mil profissionais. Foram 2 mil juízes, 11 mil servidores e 5 mil advogados. A pergunta era: você é a favor ou contra a especialização da justiça? 95% dos juízes se disseram a favor da especialização. 89% dos servidores se disseram a favor da especialização. E 76% dos advogados também se disseram a favor da especialização. Quais foram os principais argumentos? Capacitação, qualificação e fluxo processual. É muito importante essa questão do fluxo processual, né? Muitas das partes, dos operadores do direito, que estão ali no dia a dia, né, na prática forense, sabem que o juiz especializado, seja em qual matéria for, estamos aqui falando da matéria empresarial, ele entende como melhor processar o processo. E mais do que isso, ele normalmente traz, tanto para o jurisdicionado, quanto para o advogado, quanto para o seu agente auxiliar, soluções inovadoras. Eu sou um entusiasta de soluções inovadoras. Por quê? Quando você especializa, normalmente você atrai como um imã positivo pessoas que têm aptidão para aquela matéria. Então, na matéria empresarial especificamente, vou citar aqui, eu escrevi, na verdade, em todos os ramos, mas não vai dar tempo. Mas na matéria empresarial, eu lembrei de 2 providências que foram tomadas aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sugeridas pelo Dr. Paulo Assed, renomado juiz em vara empresarial, ao COMAC. Por exemplo, né, semana passada, eles pediram que o sistema do tribunal colocasse ali, no processo de recuperação judicial, atenção advogado e parte, habilitação e divergência lá no escritório do administrador judicial. Não dá para fazer impugnação no processo principal, para o processo não ficar gigantesco.
Olha que providência simples, mas só quem tem ali a experiência do chão da fábrica, quem está ali, o juiz especializado, sabe dizer. O Dr. Paulo Sede também trouxe uma outra inovação que não sei se está implementada, que eu achei sensacional. Ele falou assim, a gente vê esse problema enorme de conflitos de competência, principalmente em processos de recuperação judicial. E a gente tem aí o Tribunal da Cidadania, decisões, inclusive, da lavra do eminente ministro Luiz Felipe Salomão, sedimentando a competência do juízo da recuperação. E os juízes, muitas vezes desconhecedores dessa matéria, insistindo em penhoras, em atos de constrição. Ele disse, por que não a gente fazer uma comunicação com o Bacen, com os sistemas de constrição, para aquele CNPJ específico, quando aquela empresa entra em recuperação judicial, anota no Bacen que está em recuperação judicial e evita a constrição. Quer dizer, essa especialização das varas, ela é muito positiva. Estamos aqui desde o estado da Guanabara, eu frequentei muito ali o grandioso prédio da Dom Manuel, né, de 1972, eu fiz questão de pesquisar quando foram editadas as varas de falências e concordatas, mas falta no Rio de Janeiro, e aí esse é o segundo estudo que eu quero trazer, um estudo internacional, as câmaras especializadas, ou a revisão, aí não sei qual o sistema que se criar, se é sessão empresarial ou câmara empresarial, isso vai depender da política interna, obviamente, do tribunal, mas que a revisão seja feita também por juízes com essa aptidão, com essa vontade de julgar essa matéria. Aí eu trouxe aqui um estudo do Banco Mundial, que eu vou falar aqui muito rapidamente, o estudo de 2005, que ele diz o seguinte, a especialização compensa em todas as dimensões. E aí ela faz uma distinção entre o tribunal geral e o tribunal especializado. Tempo do processo. No tribunal geral, 3 anos e 4 meses. No tribunal especializado, 2 anos e 6 meses. Custo, porcentagem para massa falida, 16%. Tribunal especializado cai para 10%. Índice de recuperação, centavos por dólar. Tribunal geral, 48 centavos por dólar. Tribunal especializado, 48 centavos por dólar. Tribunal geral, 29 centavos por dólar. E, pasmem, probabilidade de sobrevivência. Tribunal especializado, 50%. Tribunal geral, 20%. Eles complementaram agora, em 2019, esse estudo, dizendo o seguinte, onde há corte de comércio na justiça, os processos, em média, duram menos 100 dias. E a gente sabe que 100 dias para o processo que trata da crise do microsistema da empresa, da atividade empresarial, é muita coisa. É a diferença, realmente, entre a derrota aí e a bancarrota ou a ineficiência. Bom, trouxe esses dois dados, vou parar por aqui. O problema, se tiver tempo, bota à frente, porque eu acho que já falei demais aqui, para virar um bate-papo, senão um monólogo. Né? Muito interessante. Muito obrigado, doutor Bruno. Muito interessante, com pesquisas, com números, né? Isso fortalece bastante a ideia. Eu vou perguntar agora para o doutor Daniel, e temos que ser bem objetivos agora, porque o tempo no nosso podcast é contado, né? Mas temos que ser bem objetivos. Eu vou perguntar agora alguns exemplos práticos, né, da sua vida aí, no seu dia a dia como juiz, em que a especialização ajudou a encontrar soluções para as empresas em recuperação. Obrigado, ministro. Olha, o primeiro ponto que eu acho que é muito destacado e decorre diretamente da especialização é a forma de gerir o processo e orientar o trabalho do administrador judicial. Então, por exemplo, hoje nós temos a recomendação 72, né, do Conselho Nacional de Justiça, que é fruto do nosso grupo de trabalho, e que estabelece um padrão de trabalho do administrador. Esse padrão de trabalho é inspirado no padrão de trabalho que foi desenvolvido nas varas especializadas. Então, só o juiz especializado tem condições de orientar o trabalho de um administrador, porque ele tem a experiência de todos os casos, ele sabe aonde dá problema, aonde não dá problema, ele sabe, como o doutor Bruno colocou agora, né, do doutor Paulo Assede, ele sabe aonde aperta o sapato, e diante da sua especialização, ele tem condições de propor soluções para aqueles problemas. Então, os relatórios do administrador judicial, na forma como propostos na recomendação 72, são fruto de um trabalho especializado. Um caso concreto que eu citaria muito rapidamente, em que a especialização foi fundamental para o bom resultado do processo,
foi o caso da VASP, né, a falência da VASP e a solução encontrada para que a gente conseguisse esvaziar os aeroportos das 27 carcaças de aeronaves que estavam lá entulhando, né, todos os aeroportos brasileiros. Só o aeroporto de Congonhas, que tem o maior movimento da América Latina, tinha 12 aeronaves de grande porte da VASP estacionadas no pátio há anos, né, sem que se conseguisse ali encontrar uma solução adequada para aquilo. Foi o trabalho especializado e a conjugação de esforços de vários órgãos, o que só foi possível em razão da especialização da Vara, que acabou dando uma solução, né, para esse problema, e hoje nós temos aí os aeroportos livres, né, dessas aeronaves, dessas carcaças de aeronaves, e uma destinação social e economicamente útil para elas. Então, muitas delas foram adquiridas por colecionadores que restauraram a aeronave, né, preservando a memória da aviação brasileira e a importância que essa empresa teve para o desenvolvimento dessa atividade no Brasil. Outras carcaças foram transformadas em buffet infantil, em restaurante, né? Então, conseguimos aí, felizmente, dar uma destinação adequada para todos aqueles ativos, além de outros, né? Eu poderia falar a tarde inteira aqui sobre esses aspectos, né? Mas isso, sem dúvida, só foi possível, ministro, em razão da especialização, por conta do conhecimento mais aprofundado sobre o que era possível fazer e, principalmente, por conta da possibilidade de destinar o tempo suficiente para que essa tarefa fosse feita. Né? Se eu tivesse ali comigo milhares de outras ações, de outras naturezas, para julgar, eu não teria tido a possibilidade de me dedicar e me debruçar dessa forma sobre esse processo, né? Então, acho que esses são 2 pontos muito importantes, dentre diversos outros que eu poderia citar. Muito, muito relevantes. Não só o conhecimento técnico jurídico, mas também esse ponto do juiz poder dedicar tempo e energia para a solução dos problemas do dia a dia da empresa em recuperação ou da empresa em estado de falência. A desembargadora Mônica, eu queria também, bem objetivamente, que me dissesse como está o processo de especialização no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma vez que o Conselho Nacional de Justiça designou-a, assim também o desembargador Agostinho, ambos, para estabelecerem uma interlocução com o Tribunal do Rio para tentarmos especializar, em segundo grau, o funcionamento da Justiça de Recuperação Judicial. Saliento que, como foi dito aqui, se nós tivermos, né, alguns dos principais estados funcionando com essa especialização, é uma sinalização muito boa para investidores estrangeiros, para a comunidade econômica internacional. Então, o Rio de Janeiro, que enfrenta sérios problemas na área econômica, poderia fazer esse aceno, que seria muito positivo para o início da recuperação. Mas eu ouço a desembargadora Mônica sobre o estado do Rio de Janeiro e se tem conhecimento de como isso está funcionando nos outros estados de maneira bem objetiva. O senhor sabe que eu sempre trabalhei nesse sentido, com esse foco de especialização. Aqui no Rio de Janeiro, desde a gestão passada do presidente Cláudio Tavares, já havia um projeto de especialização que estava numa das comissões de assessoria à presidência, que era a comissão que avalia a qualidade das atividades do magistrado, a COMAC, e ele deixou lá pronto um projeto de resolução que já na atual gestão do presidente Henrique Figueira, passou para o órgão seguinte, que é a COLEM. Sobre a presidência, COLEM é a comissão legislativa, está sob a presidência do desembargador Elton Leme, e eles encontram-se agora, já superada a fase administrativa, eles estão, segundo o desembargador, preparando uma consulta
aos 170 desembargadores sobre a posição em relação à especialização, para que depois, então, passe a constar de uma votação no Tribunal Pleno e, consequentemente, no nosso regimento interno. A posição é essa. E quanto à questão, ministro, se me permite, eu queria crescer, quando o Daniel falou do tempo e estímulo ao juiz, nós estamos aqui no Rio de Janeiro fazendo um curso de recuperações judiciais e falência para juízes. Eu senti essa necessidade de compartilhar com o colega do interior, com o colega do juízo misto, a expertise que o processo da insolvência nos traz. E causou espanto, primeiro, o número de colegas interessados. Nós tivemos 53 acessos, 53 juízes, inclusive de São Paulo, Bahia e Goiás, inscritos. A reação dos juízes essa semana é um dado concreto que é bastante sugestivo. Nós fizemos a oficina do Doing Business, que nós costumamos fazer nos nossos seminários. E, ao final, o juiz, colega, se dirigiu e disse que não sabia a consequência das decisões que ele tomava nos processos dele. A importância daquela decisão para estabelecer a segurança jurídica e um ambiente de negócios favorável à nossa economia. Veja bem, um juiz no interior, numa comarca de interior, sozinho, com múltiplos processos, múltiplos temas, agradecendo por saber, a partir dali, distinguir como ele poderia decidir de uma forma bastante consequencial as demandas que lhe eram trazidas. Obrigado, desembargadora Mônica. Tem ideia de quando essa discussão vai a plenário? Quando a gente pode ter no horizonte a perspectiva de criação dessas câmaras especializadas? Hoje está sendo votada a criação de mais 10 cargos de desembargadores junto ao órgão especial. Exatamente agora o órgão especial deve estar reunido para votar a criação de mais 10 cargos de desembargadores. Com mais esses 10 cargos, nós, consequentemente, teremos o número de câmaras e de órgãos, né, necessários à especialização. Eu estimo que num prazo máximo de 3 meses. Ótimo. Doutor Bruno, nessa questão da especialização com foco no Rio de Janeiro, acha que traria, no caso da especialização em segundo grau, melhorias para o funcionamento do sistema de insolvência? E que tipo de melhoria isso poderia trazer? E como está sentindo o ambiente no tribunal para essa especialização? Ministro, obrigado pela pergunta. Como foi dito aqui, e eu concordo totalmente, e a desembargadora Mônica de Piero trouxe isso, eu costumo usar, né? O tempo dos processos que trata da crise da empresa do empresário precisa acompanhar o tempo da empresa, que é muito dinâmico. Além de especializado, ele é muito dinâmico. Tanto que a 14.112 diz o seguinte: os processos que tratam da crise empresarial terão preferências a outros, salvo habeas corpus. Mas eu estou pensando, na inexistência de julgadores especializados em segundo grau, como é que ele dará essa, não só a especialização necessária, mas essa preferência em agilidade? Por exemplo, em relação ao habeas corpus, por exemplo, em relação a uma tutela de tratamento médico, né? Como é que ele colocará na balança qual vai ser o primeiro caso que ele analisará? É o caso, por exemplo, nós temos aqui hoje um caso emblemático no Rio de Janeiro, né, de uma grande empresa de serviço essencialismo de transporte, envolve toda a malha de transporte do Rio de Janeiro, que está com o seu recurso discutindo um tema extremamente técnico e pontual de prevenção em virtude de uma falência anterior. Como ficará o desembargador nesse caso se tiver um tratamento médico, uma internação, né, nessa pandemia sanitária que está vivendo, para enfrentar os dois casos? Então, quando você cria, para mim, no meu ver, na minha humilde opinião, mais uma vez usando aqui o meu lápis
em relação às minhas opiniões. Quando você cria a possibilidade de especialização, né, que aquele juiz de segundo grau, aquele desembargador se dedique a essa matéria, você traz sim essa preferência que foi criada, inclusive, em virtude de lei. E aí que o magistrado possa entregar com essa rapidez, com essa visão lato, visão holística da causa empresarial, como nós precisamos. Sem qualquer demérito, mais uma vez, as outras questões também que são relevantíssimas. Criando, sim, né, prioridades e soluções para as urgências da tutela jurisdicional e dos nossos jurisdicionados. Perfeitamente. Ministro, você deve sentir muito isso, a questão da instância superior e o tempo da decisão. A questão da especialização passa por essa eficácia também, pela celeridade. Todas as vezes que eu me deparei com um recurso, eu vou dar um exemplo clássico, eu agora estou discutindo cláusulas do aditamento de um plano de recuperação, quando, na verdade, essa empresa já está vendendo a última UPI, ela está, de fato, recuperada. Ela está na venda de ativos no final. Se eu reformo uma cláusula daquele plano aditivo, cai a estrutura toda da pirâmide que foi trabalhada até agora, que é a estrutura da reestruturação, que é exatamente a resolução da insolvência. Essa questão do tempo, da dialética do tempo própria do processo empresarial, só é suprida se nós tivermos, veja bem, não só a Câmara, mas órgãos, e eu sei que o Daniel vai falar nisso, que eu conheço bem, mas órgãos encadeados em todo esse sistema, que venha desde a mediação, desde os nossos sejusques, que foram mais uma visão de Vossa Excelência, ao recomendar, através do nosso grupo de trabalho de boas práticas lá no CNJ, até a Câmara, que deve ser empresarial. É só assim que nós vamos ultimar as nossas decisões com uma real necessidade da pobreza, porque nesse instante falar de especialização empresarial é falar da solução da pobreza, eu não tenho dúvida. Obrigado, ótimas respostas. Nós vamos para uma rodada de encerramento bem objetiva. Eu queria perguntar ao doutor Daniel, não há a menor possibilidade de retrocesso em São Paulo, né? A experiência é exitosa e é daí para frente, né? Tem conhecimento de outros estudos em outros estados no sentido de especialização também de varas e câmaras? Não há possibilidade de retrocesso. Esse já é um avanço consolidado e nós já estamos aqui num segundo momento. O primeiro momento foi de criação das varas em São Paulo e das câmaras, né, no tribunal. O segundo momento agora é a da criação das varas especializadas de competência regional, para tentar abranger o território do estado de São Paulo inteiro. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo criou a primeira e a segunda varas empresariais regionais, que, nesse primeiro momento, elas têm competência para todas as comarcas que pertencem à Grande São Paulo, a primeira região administrativa. São 32 comarcas, salvo engano. Então, qualquer processo de falência ou recuperação em qualquer dessas cidades será julgada por essas varas regionais. E a ideia é ampliar esse projeto para todas as regiões do Tribunal de São Paulo. O estado de São Paulo é dividido em 10 regiões. A primeira RAG, primeira região administrativa, já tem as varas especializadas, fora a capital, e a ideia é criar varas especializadas para todas essas outras regiões. Assim, a gente consegue equalizar aquele problema que eu disse no início, né? O problema do custo-benefício. Como é que eu crio uma vara especializada numa comarca onde tem só meia dúzia de processos de insolvência? Então, abandona-se a ideia de comarca e passamos a pensar na ideia de uma região maior. E aí, qualquer processo de insolvência dentro dessa região maior, que abrange 2, 3, 10, 15 comarcas, vai ser concentrada nesse juiz especializado. Aí nós temos volume que
que justifica a criação assim é de uma feito vara nas especializada. GIS Courts, inclusive. Esse já é um precedente totalmente conhecido e atestado a eficácia. Aí as GIS Courts são todas regionais, elas abrangem regiões. Exatamente. Aliás, foi justamente lá no modelo deles que a gente se inspirou, né? E o CNJ já tem a recomendação 56, que é de 2019, portanto, já há algum tempo lá o nosso grupo de trabalho vem sugerindo aos tribunais que façam isso. São Paulo fez e outros estados vêm fazendo, ministro. O estado do Mato Grosso dividiu o estado em 3 regiões e já implantou a vara regional da região metropolitana de Cuiabá. Porto Alegre já tem, Curitiba também ampliou a competência para das varas de falência para a região metropolitana inteira. Então, acho que essa parece ser uma tendência, né? Que bom. Eu acredito também em Minas Gerais, Daniel. A nossa colega Giovana, em Minas Gerais, também é uma juíza de vara especializada. Em Minas Gerais, nós temos 2 varas empresariais em Belo Horizonte, mas ainda não temos muitas varas especializadas em todas as comarcas, né? Perfeito. Vou ouvir agora o Bruno e vou deixar a desembargadora para finalizar. Bruno, nessa parte de especialização, como é que vê isso aí? Eu queria trazer 2 pontos muito breves no final, ministro. Primeiro é em relação às críticas que eu falei no início, né? A primeira crítica que se fala é: existe matéria o suficiente para se criar julgador especializado de 2º grau para vara empresarial? Sim, sim. Se nós olharmos lá a nossa lei de organização judiciária, divisão judiciária do Estado do Rio de Janeiro, nós temos as competências empresariais, são 10 competências empresariais, as ações coletivas do consumidor, ações ambientais envolvendo empresas, ações de arbitragem. Quer dizer, nós temos uma gama enorme de ações e nós não podemos esquecer que as causas empresariais não são só das grandes empresas. As causas empresariais também são das micro e pequenas empresas e do microempresário individual, que, e aí nesse ambiente que a gente sabe de crise, tendem a desembocar no judiciário. Até porque a arbitragem, e eu acho que esse é um grande ponto que justifica essa verticalização, para mim fica faltando uma peça, né? Quando você tem vara ou quando você tem só Câmara. São Paulo começou de uma forma, Rio está em outra, né? Você precisa realmente verticalizar a solução desse conflito para que você possa entregar da melhor forma essa pacificação. E aí, respondendo a segundo questionamento que me trazem aqui, mas isso não gera um engessamento da jurisprudência? Primeiro, eu acho que é uma antinomia, um antagonismo total falar que a jurisprudência está engessada, porque a jurisprudência, obviamente, ela foi construída aí com a ciência da lei, com sabedoria, com ponderação. Então, ela não está engessada. E eu trago aqui, fiz uma jurimetria aqui a lápis particular, né, das câmaras reservadas de competência empresarial de São Paulo. As câmaras empresariais de São Paulo editaram 14 enunciados. Desses 14 enunciados, pela conta rápida que eu fiz aqui, para refutar essa questão do engessamento, 5 estão em revisão e 3 foram cancelados. Então, assim, na contramão do que se alega, né, a especialização, seja uma Câmara, seja uma seção, sejam 2 câmaras, independentemente disso, que eu sou entusiasta de ter essa revisão especializada, ela não engessa nada. Ela só contribui para a forja realmente de uma jurisprudência com sabedoria e de uma jurisprudência realmente que venha a estabilizar e trazer segurança jurídica para esses personagens e tanto quanto eles precisam. Para encerrar, a desembargadora Mônica. Ministro, em suma, eu acho que nós conseguimos pontuar o que há de mais importante aqui, tanto em termos quantitativos, a justificativa da segunda instância especializada, como, sobretudo, em termos qualitativos, a necessidade dessa especialização. É fato que, desde 2005, quando nós temos a edição da lei, da 11.101,
o quanto a jurisprudência de segunda instância dos nossos tribunais, principalmente o de São Paulo, protagonizou a atualização dessa lei. É uma lei que nunca basta, ela é uma lei mínima. As relações sociais que ela rege são muito rápidas e muito complexas. Essa flexibilização e essa complementação que permitiu agora o trabalho de vocês em relação à nova lei modificativa da 11.111, da 14.112, decorreu não só da positivação de jurisprudência, e de jurisprudência de tribunais superiores, aqui incluindo, inclusive, o trabalho de Vossa Excelência no Superior Tribunal de Justiça. Portanto, nós não estamos falando aqui em tese. Eu gostaria muito de deixar esse recado. De fato, uma necessidade, não é só uma vontade de distribuir uma justiça melhor. Se assim fosse, eu entendo que a justiça teria que ser toda especializada, mas ter a certeza de que, nesse momento, nós só vamos conseguir enfrentar essa situação desigual trazida pela crise através da especialização. Muitíssimo obrigado. Eu quero tornar a agradecer aos nossos convidados de hoje, especialistas na matéria, deram um show sobre a necessidade de especialização de juízos e câmaras para a área de recuperação judicial e falência. Muito obrigado. Espero que nós possamos compartilhar esse podcast com todos aqueles que têm interesse, que possam conhecer isso, porque, na verdade, nós temos aí uma grande chance de fazer com que o Brasil desponte como um país que tenha uma segurança jurídica forte nessa área de recuperação de empresas. Isso certamente vai gerar investimentos, atração de capital, vai contribuir e pode contribuir decisivamente para a saída da crise que nós estamos, que é uma crise econômica mundial. Nós podemos oferecer aí um porto seguro nessa área para quem investe, para quem tem interesse em desenvolvimento econômico. Muito obrigado a todos vocês e, Tiago, eu te devolvo aí para o prosseguimento do nosso trabalho. Eu agradeço também à doutora Mônica, desembargadora Mônica de Piero, ao juiz Daniel Carnio, ao doutor Bruno Rezende. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado também a você que acompanha o podcast Conversa com o Judiciário, produzido pela revista Justiça e Cidadania, com a direção de Érica Branco, produção de Ana Paula Santos, operação técnica de Diogo Tomás e montagem de Rafael Rodrigues. Saiba mais em editorajc.com.br. Eu sou Tiago Salles, editor da revista Justiça e Cidadania, e encontro você no próximo episódio. Até lá. Conversa com o Judiciário. Produção Revista Justiça e Cidadania.